Mas o fator principal que a gente vai falar aqui hoje é como começar o seu negócio de lembrancinhas, tá? Então, antes de você começar, de iniciar o seu negócio, você tem que pensar em nicho. Fala assim, Júnior, mas eu não sei o que é nicho. Só dá uma pausa aqui, tá? Só um minutinho para ver se o áudio está funcionando. Pronto. Cristiano, certo. Cristiano de Passo Fundo. Tá. Então, você que tem aí se você inicia o seu negócio de lembrancinhas, você tem ciência que você vai entrar no mercado de festas. E para você entrar no mercado de festas, você tem que escolher um nicho. E o que seria nicho? Por exemplo, o nicho de decoração. Eu vou ser um profissional de decoração, esse é um nicho. Profissional que vai trabalhar com bolos de aniversário, então esse é outro nicho. E se você vai trabalhar com lembrancinhas, artigos, etc., isso vai ser o nicho também, tá? Então, para você iniciar no nicho de lembrancinhas, você tem que escolher outro subnicho. Você pode escolher também, tá? Então, existem alguns subnichos relacionados à lembrancinha. O que seriam, por exemplo, esses subnichos? O subnicho de maternidade, se você vai trabalhar especificamente com chá de bebê, produtos de maternidade, etc. Produtos de aniversários infantis. E também tem gente que trabalha só com convites, tá? Existem empresas famosas que trabalham apenas com convites. Então não necessariamente você vai ter que abranger tudo, tá? Então o que você mais gosta de fazer? Tem gente que gosta de fazer mais convite. Então faz essa opção de trabalhar apenas com convites e também dá resultado, tá? Isso é uma diferenciação muito grande, você ter essa diferenciação do seu concorrente, que às vezes tem gente que abrange tudo. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com tudo, não especificamente, por exemplo, convite, etc. Tá? Eu faço todo o projeto de identidade visual de acordo com aquilo que eu crio. Então, eu tenho esse conceito de mim, tá? Criar toda a identidade visual, tá? Então, não necessariamente você ter que abranger tudo, pode escolher um subnicho e querer investir nisso, tá? Então, ter essa diferenciação no mercado. E outro ponto principal para você criar o seu negócio é ter o local de trabalho. Se você trabalha em casa, como eu trabalho em casa, você tem que escolher um local, tá? Aí na sua casa, um local que dá para você trabalhar, colocar suas ferramentas. E por que eu falo isso, tá? Porque às vezes fica ruim, começa a misturar tudo, tá? Às vezes perde a produtividade da pessoa se você não tem um local. Quando você tem um local onde você vai trabalhar, fazer todas aquelas coisas que o seu trabalho pede, tá? O seu cérebro já tem aquilo como que não vai, que normalmente quando a gente deixa para fazer as coisas na cozinha, etc, na sala, para de fazer uma coisa, vai assistir televisão, etc. Então tem um local específico na sua casa, ou se for na sua casa um local que você alugue, tem que ter isso, tá? Um local específico onde você vai trabalhar, onde não tenha nenhuma distração, tá? Porque o bom de trabalhar em casa é isso, né? Ter essa possibilidade de não ter que sair de casa para ir trabalhar. Você já fica em casa, já faz tudo. E o ruim é esse, é a produtividade, tá? Então você tem que controlar isso, separar um local específico da sua casa para poder fazer os seus trabalhos. Outro ponto é as ferramentas, tá? Quando eu falo ferramentas, eu penso em ferramentas de baixo custo e as ferramentas de alto custo. Para quem está iniciando, as ferramentas de baixo custo é a melhor opção. Se você tem já tem um capital para investir, as ferramentas de alto custo, por exemplo, que eu falo aqui, máquina de corte, impressoras caras, tá? Então, não necessariamente você tem que já começar pelas ferramentas de alto custo. Você pode começar pelas baixos custos, pode começar mesmo sem impressora, tá? Então, Júnior, eu não preciso de impressora para iniciar um negócio de papelaria para festa, tá? Não precisa se você não tem, tá? Porque ter uma impressora já é um investimento alto. Se você quer começar o seu negócio, você já tem que começar por um custo baixo, tá? Já vai ter o lucro para você já ir juntando essa parte para comprar o seu material. E tem gente que já tem esse capital já compra
essas ferramentas. Por exemplo, a máquina de corte custa em torno de R$ 1.500 a R$ 1.800, e tem gente que não tem. Então é bom você ver qual é o melhor para você e começar pelas ferramentas de baixo custo. Então, Júnior, qual seriam essas ferramentas de baixo custo? De baixo custo? Aqui já tem uma grande variedade, tá? Estilete, tesouras, cola, régua, refiladora, aquela máquina de corte, tá? E furadores. Furadores são em média de 20 a 50 reais, a 60 reais o máximo que eu acho. Você ter essas ferramentas. E então é coisa muito simples que você pode começar, tá? E como eu falei que você não precisa ter uma impressora, você pode criar seu projeto no computador e imprimir em uma gráfica, tá? Como eu sempre falo, não sei se você assiste meus canais ou no meu canal, na verdade, meus vídeos, e sempre falo sobre isso, tá? Não é obrigatório você já começar com a impressora. É claro, se você tiver, já vai ser uma grande mão na roda. Mas se você não tiver, tem essa opção de você encontrar parceiros na sua cidade, tá? Você vai explicar como que vai funcionar o seu trabalho para criar uma parceria que ele entende e que todos saiam no lucro, tá? Então você já tem que entrar em contato com essa empresa, com essa gráfica, etc. Definir um valor para quando você já passar o cliente já está ciente de quanto vai custar aquilo, tá? Então, antes de começar isso tudo, você já tem que ver a questão de local, a questão do seu nicho, como eu falei lá atrás, sobre o seu nicho que você pode atuar. Você pode atuar em todos os nichos, no nicho de lembrancinhas, como eu faço, em atuar na parte da identidade visual por completo. Você pode em área específica, por exemplo, convites. E o local de trabalho, como foi importante, tá? Então você já tem que definir isso antes de começar a sua empresa. E as ferramentas que você tem que adquirir, tá? É muito fácil de encontrar na internet. Por exemplo, tem algumas ferramentas aqui que eu encontrei na internet, por exemplo, o Mercado Livre, que é um site de vendas que você pode encontrar também, que chega na sua casa e tudo, e é 100% seguro. E eu falo isso porque eu utilizo e chega 100%, tá? E para você criar esses projetos, você tem que já ter um portfólio, tá? Então, ter o portfólio vai ser também um ponto-chave para você iniciar o seu negócio. Passado falando do nicho que você já definiu, o local de trabalho que você definiu, você já tem as ferramentas, você vai criar um projeto especificadamente já direcionado ao seu público. E lembrando que quando você já define o seu nicho, você já define um público que vai querer, tá? Por exemplo, o público de maternidade, chá de bebê, vai ser as mães, tá? Então as mães são gestantes. Então esse vai ser ou já futuras mães, né, na verdade, as mulheres gestantes, futuras mães. E então isso já vai ser o seu público, que já vai definir, tá? Então fazer isso é muito importante, já definir várias coisas. Para você criar, você vai criar esse projeto, vai fazer no seu computador, criar esse projeto e vai imprimir lá e vai fazer, vai montar, etc. E vai tirar fotos, tá? E tirando essas fotos, o que você vai fazer com essas fotos, tá? Então as fotos tem que estar 100% ok, tá? E não adianta que ela tirar foto de celular, de qualquer jeito que esse trabalho vai lá para baixo, não vai adiantar nada esse seu esforço. E as ferramentas que eu utilizo para divulgar seriam que as redes sociais que você pode divulgar gratuitamente. O que seriam essas redes sociais? Seriam Instagram, seriam Facebook, tá? Então essas são as ferramentas gigantes que eu acho de divulgação. E você pode criar a sua página, criar no Facebook, etc, no Instagram, criar a sua marca e já começar a publicar. E quando a gente começa a publicar, mesmo se você não tem o cliente ainda, você cria o seu projeto e os clientes mesmo já vão poder ver o seu trabalho ali nas fotos, tá? Então isso foi um conceito bem básico de iniciar um negócio. Se você não iniciou, então você tem que fazer esses passos, os passos de definir nicho, definir local, de ferramentas. É uma coisa bem básica que vai fazer uma diferença gigante se você for começar sem fazer, sem pensar em nada, já começar, tá? Então é importante seguir esses passos. Eu vou dar uma olhada aqui tá? Então
como eu já falei, os passos fundamentais para você iniciar o seu negócio, eu vou falar sobre os 3 pilares fundamentais de um negócio de lembrancinhas, tá? O primeiro pilar é a base. A base, o que seria a base? A base foi o que eu te falei um pouco agora, tá? A base seria você aprender as ferramentas de criação, que por exemplo, que eu utilizo é o CorelDRAW. Então você tem que saber utilizar essa ferramenta e ter essas ferramentas de, por exemplo, de corte, etc. Ter essas ferramentas. Então, o segundo pilar seria a criação. O pilar da criação seria mais praticamente o visual do seu produto, tá? Então tem que ter o diferencial desse produto, que é o que? O visual legal, né? Se você olhar praticamente alguns modelos de lembranças de caixa, etc., que a gente encontra na internet, vai ver a diferença do que eu tô falando, tá? Então, normalmente eu utilizo um método que é um método de identidade visual para festas, que eu sigo ele, são 4 passos que eu sigo para criar a identidade visual da festa. E isso me ajuda muito, tá? Para que a arte não fique feia. E não adianta você ter uma empresa que dê sucesso, que tenha todos os materiais, investimentos, etc. Você faz a divulgação, se você não tem um produto bom, um produto bonito, que as pessoas se interessem por ele. Então é fundamental seguir todos esses passos, tá? Para que sem um pilar, por isso que são chamados pilares, tá? Que sem um deles não funciona, tá? Então o terceiro pilar e último é o pilar da empresa. O pilar da empresa vai entrar a divulgação, vai entrar o marketing, tá? E vai entrar o visual da sua empresa, a marca, por exemplo. Então, o que eu sigo para ter a empresa funcionando seria o pilar da base, sempre as possibilidades, ferramentas de criação, novas possibilidades, técnicas. O pilar 2 é criação, inspiração, ferramentas de inspiração que a gente pode utilizar de busca também, e sempre buscar isso, tendências também, aplicar nas nossas artes. E o terceiro pilar, que é a divulgação, tá? Então você tem que sempre buscar sobre isso tudo, sobre, por exemplo, buscar sobre tendências, um portal que é o Pinterest, que tem muito conteúdo legal que você pode utilizar para a criação, tá? E tem muitos cursos também de marketing, etc, de divulgação e muitos outros conteúdos, tá? E como eu falo sobre o terceiro pilar, sobre divulgação, eu recomendo a ferramenta do Facebook. Como eu falei que eu utilizo do Facebook, Instagram, tem a ferramenta do Facebook que você pode divulgar, tá? É uma ferramenta que eu acho fácil de manusear e tudo, e que economiza muito dinheiro de divulgação. Se você gosta de usar panfleto, esquece dos panfletos, tá? Que você estará perdendo dinheiro com panfleto. E sobre esses pilares, tudo que eu já falei aqui para vocês hoje, eu tenho um treinamento fechado, que é o treinamento Papelaria para Festas, tá? No treinamento Papelaria para Festas, eu vou explicar todas as aulas que tem aqui, tá? No primeiro módulo, que eu separei em 3 módulos, são o módulo base e o módulo criação, e o outro módulo que é o módulo empresa, tá? Então eu falo aulas específicas sobre isso, tá? Então, por exemplo, no módulo da base, por exemplo, eu estarei falando sobre comprar o Corel, o primeiro contato com o Corel, fazer autorização, teremos aulas ao vivo, instalar fontes, chalk digital, mesclagem de cores, contorno em imagem, efeitos em texto, escalope, outros tipos de efeito em textos e tipos de papéis digitais, tá? Então, neste módulo da base, nós falaremos sobre isso, tá? Então, lá no portal, se você for adquirir, você já vai encontrar a maior parte dessas aulas, tá? E tem o segundo módulo, que é o módulo da criação. O módulo da criação tem a primeira aula de busca de informações, escolha de cores, personagens, objetos, papéis digitais, símbolo e marca da festa, personalizando caixa milk, personalizando caixa casinha, criação de topo de bolo, acertando arquivo para imprimir, tipos de papéis, tipos de impressoras, ferramentas essenciais para a festa, montando caixa milk, montando casinha, caixa casinha, preparando o topo de bolo e laços para lembranças, tá? Então, essas são as aulas do módulo criação. E temos o último módulo, que é o módulo empresa. No módulo empresa,
você vai ver quem é os meus clientes, definição da minha marca, criando cartões de visitas, imprimir pagando um terço do que pessoas comuns pagam. Teremos personalização de fanpage, tipos de postagens que você vai fazer, criação de anúncios, que eu falei que é a ferramenta que eu utilizo para divulgar, conhecendo o Instagram, uso de hashtags, tipo de postagens, aplicativo para postagem no Instagram, classificação dos produtos, que é uma aula muito importante que você tem que assistir, criando a sua loja online, uma plataforma gratuita de artesãos que eu utilizo, já tem um tempinho já que eu utilizo ela, desde de 2013, se não me engano, e como fotografar os produtos, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma aula. Pronto. E também temos um portal de atualizações. O que são esse portal já de atualizações? Seria um portal onde eu posto, por exemplo, tendências de uma caixa nova que estreou, tipo, por exemplo, uma tendência de alguma lembrança, etc. Estarei postando lá, tudo novidade, estarei postando nessa área de novidades, tá? De atualizações. E o que eu tenho que falar para você é o bônus que eu te prometi lá no começo da aula, tá? Então, para você que me assistiu desde o começo dessa aula de hoje, da nossa primeira aula ao vivo, eu estarei te dando uma consultoria, tá? Então, para você que adquirir este curso, que é o curso Papelaria para Festas, talvez você não tenha nem informação dele, tá? Eu vou postar aqui agora o link. Pronto, tá? Esse bônus será uma consultoria, tá? Então, para você que já tem a sua empresa, eu vou estar analisando essa empresa, por exemplo, sua página. Você vai estar me mandando informações para eu te ajudar no que você precisa, tá? Às vezes tem um pessoal que tem um problema em dúvidas específicas, que eu estarei diretamente, né, falando qual é o problema e resolvendo esse problema, tá? Então, se você que ainda não começou, eu estarei te ajudando, dando suporte, tá? É quase pegar pela sua mão e construir o seu negócio. E além desse bônus que você só pode comprar hoje, tá? Então, você que está me assistindo aí agora, esse bônus só vale para hoje. E isso é para você que está me assistindo aqui na live do Facebook, tá? Então, a garantia é de 15 dias que você vai comprar. O valor é R$ 397 reais, que você pode dividir em 12 vezes de R$ 37,70, tá? E, Júnior, por que esse valor, tá? Eu queria cobrar um pouquinho mais caro, mas eu sei que você que está começando precisa de um incentivo, tá? Então, este é o incentivo. Quando eu comecei, eu tive que fazer o curso de CorelDRAW. O curso de CorelDRAW era muito básico. E eu praticamente quase aprendi muito básico que eu poderia assistir no YouTube, tá? Então eu paguei cerca de R$ 600 reais para fazer esse curso, uma aula por semana durante 6 meses, tá? Pense que você tem que fazer uma aula por semana, esperar, e 2 horas de aula é muito ruim, né? E tem que esperar isso 6 meses para aprender o CorelDRAW, uma parte básica, e ainda ter que pesquisar mais ainda, tá? Porque depois do curso que eu fiz das ferramentas, eu tive que buscar muito, tá? Buscar muitas informações, e eu sei que valeu essa base porque eu não sabia de quase nada, mas se eu tivesse uma outra oportunidade como essa oportunidade, eu teria economizado muito meu dinheiro e muito tempo, tá? Então, o valor de 12 vezes de R$ 37,70 não se compara com a mensalidade que eu pagava, que era R$ 100 reais, tá? Então, se pagando 37 por mês, eu pagava R$ 100 reais, tá? Então, esse é um grande incentivo para você que está aqui assistindo comigo, me acompanhando ao lado do canal, tá? E primeiramente eu queria agradecer para você que esteve aqui na nossa primeira live do Facebook, e venham muitas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim que eu estarei te respondendo.